está pronto. Talvez o Ministério Público, eu não estou querendo puxar para mim, mas é só o seguinte, a Polícia Militar encerra ali e manda. Se tem alguma diligência necessária, eu devolvo para a Polícia Civil. Mas se está pronto, denúncia, judiciário e vamos embora. E a Polícia Civil vai se ocupar do que ela tem que se ocupar. Ela vai se ocupar do que tiver. E essa divisão é interessante, mesmo que eu gosto de lembrar sempre isso. Estou falando mesmo de crimes graves. No limite, até o homicídio. Desde que o homicídio, aí é uma outra questão muito complicada que a gente vai ter que discutir, não seja o homicídio praticado em defesa, em discurso, em embate pela própria polícia, estou falando de um homicídio que a polícia flagrou. Mas se estão todos os elementos ali, é óbvio que o homicídio, nenhum de nós desconhece. Por excelência, é um crime que deixa vestígio, que precisa da perícia, precisa da apuração, pericial, do vestígio bem determinado, mas isso pode ser perfeitamente feito por um laudo simples pelo perito, porque, no final das contas, quem faz essa avaliação não é qualquer policial civil, não é sequer o delegado, é o perito. Ele é que vai dizer, morreu disso, morreu daquilo, realmente a arma foi essa, tá? Então, a perícia faz, passa para a Polícia Militar, está completo a investigação. Quando é necessário qualquer tipo de outra diligência, aí eu acho que, no primeiro momento, deve sim ficar com a Polícia Civil. E a outra discussão é essa questão geográfica, que tem que ser assumida. Tem que ser assumida para a gente parar, o Coronel Bianchini está ali, tá? De nós ouvirmos todos os comandantes gerais, cada um dos nossos PMs, tá? Viaturas e mais viaturas viajando, quilômetros e quilômetros, Polícia Rodoviária Federal faz muito essa queixa, para apresentar numa delegacia que está fechada, a delegacia aberta mais próxima está a 250 quilômetros, e as duas corporações sofrendo com isso, por uma questão que poderia ser resolvida com mais racionalidade. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Trago em nome próprio da ANPR, do Ministério Público Brasileiro, mas também desse grupo, que vocês conhecem, o Gabinete Integrado de Segurança Pública, ganhou esse nome, não surgiu com esse nome pomposo, congrega as associações da Polícia Militar, da ANASPRA, a FENEM, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais está lá presente conosco, discutindo sempre, das polícias, os agentes de Polícia Federal, os peritos de Polícia Federal, os peritos de Polícia Civil, tá? E já chamamos mais de uma vez, chamo de novo os delegados, que outras vezes quiserem para comparecer. Eu já disse várias vezes, o Sobral já me viu dizendo, até antes dele assumir, na época que estava Marcos Leôncio, que muitos desses trabalhos têm que ser capitaneados até, ou enfrentados junto com os delegados de polícia. Ninguém pretende ultrapassar os delegados de polícia, porque se eles são os chefes da Polícia Civil, tá? E continuarão sendo, porque, pelo menos de parte do Ministério Público, não parte de nenhum membro do Ministério Público o fim do cargo de delegado. O fim da carreira de delegado é outra história. Essa discussão que a gente viu antes da Polícia Militar. Uma carreira de entrada única que se acenda para delegado. Mas se eles são e vão continuar sendo os chefes de Polícia Civil, da Polícia Investigativa, são parte essencial dessa discussão, têm que apresentar suas sugestões, mas nem eles, nem nenhum de nós tem o direito de barrar essa discussão que tem que ser feita para o bem do Brasil. Essa discussão está mais do que madura, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que enfrentar sem preconceitos e levar essa discussão ao Congresso Nacional. É um papel que todos nós, que somos profissionais da segurança, temos com nossa responsabilidade, com o nosso tempo. Discutir isso de maneira aberta para dar subsídios para o Congresso Nacional chegar às melhores conclusões. É isso, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Coisa, doutor Paulo, só me permita, só agradecer, eu nem sei quem são os que apresentavam depois, a delicadeza, eu pedi para o doutor Paulo para inverter, porque são 5h10, ainda tenho tempo para ficar aqui, mas às 6 horas eu vou ter que sair impreterivelmente. E até peço desculpa, Sobral, se fosse você realmente o último a apresentar, perderei, tá, a sua apresentação, vou assistir depois gravada com absoluto cuidado. Doutora Jaqueline, vem cá, por gentileza. A senhora, obrigado ao senhor, então, obrigado aos seus dois. Me parece que a explanação de ambos deu para atender aquilo que o fórum espera de cada um dos senhores. Vamos aqui. São as suas horas. Não, pois é, são 2 aqui que faltam. Falta o ciclo. O ciclo fui eu, foi claro. Não, o ciclo está aqui. Falta aqui e aqui. Isso, e aqui embaixo. Eu tinha pedido. Não, eu tinha pedido, escuta. Eu queria atender
a Polícia Federal, que nós tínhamos combinado que ele subiria, porque ele está com um problema, ele estava numa outra mesa e veio para cá. Certo? Então vamos falando aí da autonomia institucional. Você der autonomia institucional, que deve ser rápido. Tá legal, isso é combinado. Então, o coronel Já está vindo aí? O coronel Zé Vicente, meu irmão. Então, mais uma vez, doutor, foi um prazer. Desculpe aí. Era só para terminar que o Zé estava aí, que ele faz essa mesa. Não, pois é, eu vou... Tem que deixar isso aqui fechado. A tua voz está vazando direto. Tá bom. Você vai ficar, Sérgio? Não, senhora, eu estou saindo. Por que está saindo o presidente? Vocês Chega para casa. eu fui expulso daqui. Então, você chama o delegado? Não, vou chamar. Quem são? Eles mudaram aqui. Gente, boa tarde. Vamos dar seguimento à plenária iniciada hoje cedo, constituindo a segurança pública que queremos. Segundo o nosso atual presidente aqui, doutor Sete Câmara, foi feita uma negociação em função do tempo, que tivéssemos uma inversão dos temas, né, das teses que serão defendidas. Então, seguindo o que foi negociado um pouco antes, falariam agora os defensores da tese da autonomia institucional da Polícia Federal e, em seguida, a unificação das polícias estaduais e desmilitarização. Estou certa? É isso? É o combinado em termos de tempo. Devem ser de 30 minutos. 30 minutos. Tá. Impreteríveis. Eu já estou... Então, todo mundo que preparou 35, dá 30. Eu sou a professora Jaqueline Muniz, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Departamento de Segurança Pública ou do Bacharelado de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Estou aqui ao lado, honradamente, do coronel, né, que todo mundo já conhece, famosíssimo, né, que eu chamo de Zé, e que o nosso papel, eu não sou boa nisso, mas o nosso papel é controlar o tempo, né, dos nossos defensores aqui das propostas e lembrá-los das questões que eles terão que responder, que vocês estão acompanhando desde o início. Passo a palavra para o meu colega e podemos dar início à sessão para que os nossos palestrantes ou defensores possam se beneficiar de todo o tempo possível. Boa tarde a todos. Um aspecto importante que nós estamos discutindo hoje com o pessoal do Fórum, da direção do Fórum, é que há um fundamento de todas essas questões e teses que estão sendo apresentadas, e isso os palestrantes não podem perder o foco, que é o interesse público em questão. É muito perigoso, nessas horas, misturar o grande interesse público, que é notável num país que ostenta níveis horrorosos de violência. A violência contra a mulher é uma dessas modalidades das piores que nós apresentamos no Pódio Mundial de Violência. E não podemos confundir, portanto, esse elevado interesse público com interesses particulares, corporativistas ou associativos. Ainda que as entidades apresentem, é importante que façam isso, refletem, discutem com os seus membros as questões que os atingem profissionalmente, mas o interesse público é o que deve dominar a orientação das falas aqui. Esse é um ponto importante. As questões pontuadas aqui pela Jaqueline, todos os palestrantes foram alertados, porque essas colocações, propostas e alterações, elas precisam, de alguma maneira, ser demonstradas quanto à viabilidade e ao impacto positivo que se espera, uma vez elas implantadas. Então, boa sorte aos nossos palestrantes, estamos ansiosos para ouvi-los. Bom, eu gostaria de convidar aos nossos defensores ou debatedores ou palestrantes dos dois temas aqui elencados que faltam para compor a mesa. Como essa é uma discussão de debate, de apresentação de ideias e de fundamentação, é importante, a gente entende como importante que eles possam partilhar desse espaço aqui conosco. Se eles já estiverem aqui apostos, eu gostaria que tanto os defensores ou o defensor da autonomia institucional da Polícia Federal se fizesse presente aqui na mesa conosco, bem como aqueles ou aquele ou aquela que vai tratar da tese da unificação das polícias estaduais. E aí, evidentemente, com isso não fica também esse vazio existencial aqui. Tudo bom? Prazer, Jaque. Coronel. Quem mais? Só tem você? Eu acho que outro não tem depois aqui. Vamos chamar mais alguém para completar aqui, né? Isso, claro. Bom, tá com... À vontade. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou falar sobre a autonomia
da Polícia Federal. Vou me apresentar primeiro. Eu sou o Carlos Eduardo Sobral, delegado de Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. E vou defender uma tese que acho que minha missão aqui é muito mais tranquila do que dos oradores que me antecederam, pois essa tese que a gente defende é uma tese muito menos polêmica, né, muito menos conflituosa e que, acredito eu, que conte com o apoio, né, quase, se não unânime, mas quase consensual da sociedade brasileira, no sentido da nossa necessidade de fortalecermos as instituições do Estado brasileiro. Eu vejo com muita tristeza, e falo bastante transparência, quando o debate é feito através da defesa de propostas corporativas, acusando quem eventualmente discorda de ser corporativista. Fico muito triste quando isso acontece, pois isso enfraquece o debate, fragiliza o debate e, principalmente, afasta as pessoas do debate. Nós temos que ter o desprendimento de discutir os temas relacionados à segurança pública com bastante seriedade, com bastante profundidade, com bastante responsabilidade, porque é isso que a sociedade espera de todos nós, enquanto lideranças, seja do setor público, seja do setor privado. E eu vejo, né, acompanho o fórum há algum tempo, eu vejo muitas propostas de mudanças, muitas propostas de reconstrução, muitas propostas de reformulação e poucas propostas de fortalecimento das instituições para que elas possam cumprir a missão constitucional que a elas foi delegada e que, nesses últimos 20, 30 anos, não foi dado os meios para que pudesse realizar as suas funções constitucionais. Essa é uma triste constatação de que a maioria das instituições públicas brasileiras não receberam o investimento e a atenção necessária a partir da promulgação da Constituição de 88, e nós estamos sempre num processo constante de reformulação de modelos, sem entender que, sem investimento, sem qualificação, sem capacitação, sem participação social, a gente não vai conseguir avançar, seja qual for o modelo escolhido. Nós podemos, sim, ter uma polícia municipalizada que investiga e reprime? Podemos. Né? Podemos ter uma polícia estadualizada que investiga e reprime? Podemos. Podemos ter uma polícia dividida em duas facetas, uma que reprime e uma que tem um policiamento preventivo ostensivo e outra que investiga? Podemos. Ambas de natureza civil, ou uma de natureza militar e outra civil? Podemos. O que nós não podemos é ter uma instituição com a missão constitucional sem apoio, sem investimento, sem estrutura. Isso nós não podemos, porque não vai dar certo, seja qual for o modelo. Nós temos um modelo de polícia americana que tem polícias de condado, ou seja, polícias municipais que têm função de prevenir e investigar. Temos agências federais de investigação separadas por tipos penais, por responsabilidades constitucionais. Temos no modelo inglês, que tem a Polícia Metropolitana de Londres, talvez uma das mais famosas polícias do mundo de investigação, que é a Scotland Yard, Polícia Metropolitana, podemos ter, mas todas as polícias que dão certo têm uma característica comum. Elas possuem estrutura, possuem recursos, possuem respeito e possuem investimento. Nenhuma polícia dá certo sem essas características. E falo em nome de uma polícia, da Polícia Federal, que em todas as últimas pesquisas, ela aparece como uma das mais respeitadas ou de maior credibilidade das instituições públicas brasileiras. Isso por quê? Isso porque é uma polícia que, na última década, recebeu investimento. É uma polícia que, na última década, recebeu respeito. É uma polícia que, na última década, de 2002 principalmente para cá, teve
condições de bem executar o seu papel constitucional. Usando qual instrumento de investigação? O inquérito policial. Nós usamos o inquérito policial para combater o crime. Usando qual modelo? O inquérito policial presidido por um delegado de polícia, com a sua equipe multidisciplinar, agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos, todos extremamente qualificados. Nós demos certo, por quê? Porque tivemos investimento. O nosso cargo era equiparado ao da magistratura do Ministério Público em termos de remuneração e investimento. Nós temos bons quadros, quadros que ingressam por concurso público sério, extremamente concorrido. Deu certo, e dá certo, porque tem investimento, tem estrutura, tem a oportunidade de cumprir a sua missão constitucional. Entretanto, ao cumprir a sua missão constitucional de combater o crime, e um crime que tem extrema relação com o poder, ao definir como sua prioridade constitucional combater a corrupção, e não a microcorrupção, não a corrupção praticada na rua, não a corrupção praticada numa pequena repartição pública, mas uma corrupção praticada em alto escalão de poder, poder econômico, poder político. Qual é a consequência para uma instituição que se atreve a enfrentar desvios praticados por detentores do poder? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, qualquer instituição que tem por missão constitucional enfrentar desvios praticados por detentores de poder econômico e político, tem proteção constitucional, tem blindagem constitucional. Isso é histórico. Vamos olhar para trás um pouquinho. Um poder que tinha a missão de julgar quem erra, e era controlado, não pode ser controlado, ganhou sua independência, o Poder Judiciário foi independente, exatamente para não ficar vinculado ao poder soberano, ao Poder Executivo. Chegou-se à conclusão que somente julgar não era possível, porque se nós não tivéssemos a capacidade de acusar, e acusar com independência, acusar com autonomia, não haveria o que julgar. Evoluímos, demos autonomia, ou melhor, demos um degrau maior, que é a independência, transformando em quase poder quem acusa, o Ministério Público. Entretanto, não entendemos que sem boas investigações, não entendemos que sem uma apuração séria, sem uma apuração que consiga reunir elementos de convicção, reunir provas, não há boa acusação. E sem boa acusação, não há sequer defesa, nem julgamento, não há condenação, não há justiça. Esquecemos de que a justiça começa na investigação. Deixamos as polícias de investigação à própria sorte. Deixamos a Polícia Civil à própria sorte e deixamos também a Polícia Federal à própria sorte. E qual foi a consequência para a Polícia Federal de ter a coragem de enfrentar o crime organizado e a corrupção? A consequência foi que depois de quase uma década de investimentos e crescimentos, passamos a ter um processo de involução e retrocesso, onde o nosso orçamento é menor a cada dia, a cada ano, onde a nossa capacidade de investigar o crime é menor, porque os nossos equipamentos se deterioram, se estragam, e nós não temos recursos para reequipar a nossa Polícia Federal. Uma instituição que não consegue recompor os seus quadros. Nós temos hoje 1.700 delegados em atividade, 491 cargos já vagos e mais 400 que vão se aposentar em 3 anos. Nós vamos voltar a ter o efetivo que tínhamos em 1999. E uma população que cresce, um país que cresce, que demanda mais, e uma Polícia Federal que encolhe, e encolhe a cada dia porque resolveu enfrentar o poder. E sem blindagem constitucional, sem proteção constitucional,
não tem instituição que consegue enfrentar o poder, mesmo ela querendo muito, e nós queremos muito. Encolhendo a cada dia, hoje, uma Lava Jato, uma Zelotes, uma Acrônimo, é exceção. Nós poderíamos estar fazendo muito mais. Já fizemos muito mais. Fazemos cada vez menos. E se nós não prestarmos atenção, em 3, 4 anos, sequer conseguiremos fazer o que nós estamos fazendo hoje. Então, a nossa tese é que, tal como aconteceu na Itália após as mãos limpas, que as instituições foram enfraquecidas, foram desmanteladas, tal como acontece em qualquer lugar do mundo com instituição que enfrenta o poder e não tem autonomia, que não tem independência, o mesmo aconteça com a Polícia Federal, não porque é uma realidade remota, mas sim é porque é algo que já está acontecendo. É algo que já é sentido, já é perceptível. Não é algo de amanhã, é algo de hoje. Então, a nossa tese é que, se quisermos continuar com uma instituição de combate ao crime hoje, de maior credibilidade no país, sem desmerecer as demais, mas reconhecendo o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, nossa da sociedade, em construir uma polícia democrática e eficiente, se nós quisermos continuar com essa instituição, que hoje é extremamente reconhecida, nós precisamos dotá-la das proteções necessárias. Qual a proteção necessária? Primeiro, ter a sua proteção orçamentária, que é a possibilidade de apresentar o próprio orçamento ao Congresso Nacional. Hoje, quem formula o orçamento da Polícia Federal? É a Polícia Federal? Não. É o Poder Executivo, que tem as suas prioridades, e as prioridades nem sempre condizentes com as prioridades da nação. As prioridades do Poder Executivo são impregnadas de componente político, porque o Poder Executivo é um poder político. E instituições de Estado têm que ser cada vez menos de governo, instituições baseadas em estratégias, em lei, em planos nacionais, e menos de governo de natureza imediata, de natureza política. Então, o nosso orçamento hoje não é formulado pela Polícia Federal, ele é um orçamento que sofre interferências ou influências políticas, e quando chega ao Congresso Nacional, as prioridades que deveriam ser o combate à corrupção não são alteradas, tanto que nós não conseguimos criar delegacias de combate à corrupção, e fomos obrigados recentemente a mudar o nome de uma delegacia para maquiar a realidade, dizer que nós temos uma delegacia de combate à corrupção, quando nós não temos, porque ela não tem estrutura. Nós não conseguimos criar, porque não tínhamos autorização governamental para tanto. Conseguimos, no final de abril, mudar o nome de uma delegacia, agora criar delegacia especializada de combate à corrupção, mas, na verdade, não é uma estrutura nova, é a mudança de nome de uma existente, que não ainda teve incremento em seus recursos, ou seja, a mudança foi meramente formal. Então, o que nós queremos é ter a capacidade de não ter a influência política na elaboração da proposta do orçamento, não é da definição, que a definição vai ser no campo democrático, dentro do Congresso Nacional, junto com todas as instituições, uma autonomia que foi concedida recentemente à Defensoria Pública da União, que as universidades federais possuem, que as agências regulatórias possuem, que é menor do que o Ministério Público, que tem uma independência, nós não buscamos independência, e sim a autonomia, que é um degrau a menos, mas que nos permitirá afastar o poder político da nossa